Mas essa nossa aula, nós temos dois temas. O primeiro que a gente vai discutir agora é assistência ao parto eutóxico e partograma, tá bom? E mais à frente a gente vai falar de mecanismo de parto, ok? Então, o objetivo de aprendizagem aqui é discorrer sobre a assistência ao parto, né, como a gente vai conduzir o parto, né, dessa paciente, explanar acerca do partograma, né? Eu não vou me deter aqui em partogramas alterados, né, alterações de partograma, distócia de parto, porque isso aí vocês vão ver no próximo semestre. Então, a gente vai ver um partograma normal, tá certo? Então, quando a gente fala do mecanismo do parto, a gente entende que tem alguns componentes envolvidos nesse mecanismo. Deixa eu só pegar aqui minha point laser aqui. Então, a gente tem alguns mecanismos envolvidos, né, como o feto, que a gente diz que ele é o móvel ou o objeto, ele tem um trajeto, que é o canal de parto, né, que é a pelve e a vagina, e tem a contração uterina, que é o motor. Então, se houver alteração em algum desses três componentes, vai haver alguma disfunção no parto. Por exemplo, se eu tenho um útero que não contrai adequadamente, então é um problema no motor. Então, se ele não contrai adequadamente, o colo não vai dilatar e o feto não vai descer, tá certo? Se eu tenho um feto, né, que é o objeto grande demais, um feto macrossômico, como é que ele vai passar pela pelve? Então também vai dar uma distócia. O feto não vai ter como passar pela pelve. Vai ter a distócia de objeto, né? E o trajeto, que é o canal do parto. Se uma paciente tem uma fratura na bacia, teve um acidente de carro e fraturou a bacia, então ela tem um canal mais estreito. Ou se é uma paciente de baixa estatura, que tem uma bacia muito pequena, também não vai permitir a passagem do feto, tá bom? Então, a gente tem que entender que são esses componentes envolvidos. O feto, que é o objeto, o trajeto, que é o canal de parto, a pelve e a vagina, e a contração uterina, que nós chamamos de motor. E aí, o mecanismo do parto, a gente vai avaliar todo esse processo da descida do bebê até a expulsão, tá certo? Até a finalização do parto. Então, quais são os tempos que a gente vai estudar? A insinuação ou encaixamento, a descida, né? Aí tem a descida da cabeça, que acontece com a rotação interna da cabeça. Aí depois tem a insinuação das espáduas, que também é a descida das espáduas. O desprendimento da cabeça, com a rotação externa da cabeça. Depois vem o desprendimento das espáduas, tá certo? Então, todo esse mecanismo que a gente vai passo a passo estudando e avaliando. Então, o que é o trabalho de parto? É uma série de eventos pelos quais os produtos da concepção são expelidos pelo corpo da mãe. Então, aqui só mostrando passo a passo, mais ou menos como funciona. Mais à frente, eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, um vídeo bem legal, para que a gente possa entender melhor isso aqui. A gente vai ver de forma didática, passo a passo, mas depois eu mostro o vídeo. Então, quando a gente fala em trabalho de parto, né, nós vamos dividir esse trabalho de parto em duas fases, a fase latente e a fase ativa. A fase latente, o nome já diz tudo, né? Ela ainda está latente. A paciente começa a sentir algumas alterações, mas ela ainda não está na fase ativa, ela não está na fase mais rápida do trabalho de parto. Porque o trabalho de parto vai chegar um momento, quando ele chega na fase ativa, ele não para mais. A dilatação começa a aumentar periodicamente. Na fase latente, a paciente pode ter uma dilatação, sei lá, de 2 centímetros e ficar por horas com 2 centímetros de diâmetro, tá certo? Já na fase ativa, por exemplo, quando a paciente atinge 6 centímetros de dilatação, já não tem mais, não tem mais volta. Começa a cada momento, a cada hora, vai dilatando mais e mais. A não ser que tenha alguma distócia, algum problema nessa gravidez, que não é o assunto dessa aula. Aqui a gente vai falar de um trabalho de parto, por isso que o título é eutóxico. Eutóxico, ou seja, um trabalho de parto vai acontecer de forma normal, que não vai ter nenhuma alteração. Tá certo? Então, na fase latente, naquelas que são primíparas, que estão na primeira gravidez, que vão passar pelo seu primeiro parto, normalmente a fase latente pode durar até 20 horas. Então, elas começam a sentir dores, uns desconfortos, e acham que já está na hora de ir para o hospital, né? As mais inexperientes acham que tem que ir,
mas às vezes isso pode durar muito tempo, tá certo? E olha que as multíparas já diminuem para 14 horas essa fase latente. Então vocês vão perceber que tudo na primípara é um pouco mais demorado. Nas multíparas é um pouco mais, o tempo é mais curto, tá certo? Agora, fase ativa. O período de dilatação, até a dilatação máxima. Nas primíparas são 12 horas e nas multíparas até 7 horas. E o período expulsivo, que é o período expulsivo? É aquele momento que está na dilatação máxima até a expulsão do bebê. As primíparas, olha aqui, ó, pode durar até 50 minutos. Quando a gente vê, tá completo, né? Tá com 10 centímetros de dilatação. Ainda pode durar até 50 minutos essa fase do expulsivo, tá certo? Já nas multíparas é bem mais rápido, mais ou menos 20 minutos. E aí nós temos o período pré-monitório também, ou pré-parto, ou fase latente, e as fases do trabalho de parto, que são só definições, né? Então, o que é que acontece? Professor, Oi, pode perguntar. considera multípara já a partir de 2, nesse caso aí? A partir de 2. Agora, é claro, quanto mais filhos, mais rápido vai sendo, né? Mas a partir de 2 a gente já considera multípara. O período pré-monitório ou pré-parto, o que é que a gente observa? Então, aqui, entenda, o estudo clínico do parto. Quais são os sinais que eu vou observar que ela está no período pré-parto ou pré-monitório ou fase latente? Você observa a descida do fundo uterino. A gente vai, na aula prática, a gente vai aprender, né? Eu até já mostrei na nossa última aula como é que mede a altura uterina. Então, digamos, a paciente estava lá no pré-natal com 32 centímetros de dilatação, e aí, quando você percebe, ela começa a sentir aquele desconforto, quando você vai medir, está em 28. Diminuiu de 32 para 28, ou seja, o bebê desceu, mas o bebê está entrando na pelve, então existe a descida do fundo uterino. Acontecem metrocístoles, o que é isso? São contrações. Metrocístoles são contrações uterinas, só que elas são irregulares. Ou seja, elas não têm elas não têm aquela regularidade. Ou seja, quando a mulher está na fase ativa, ela começa a sentir dores de 15 em 15 minutos, aí depois vai para 13 em 13, 12 em 12, 10 em 10 minutos. Então tem uma regularidade. Essas metrocístoles irregulares, o que pode acontecer? Ela pode sentir uma contração aqui, e depois só daqui a meia hora, e depois outra só daqui a 1 hora. São irregulares, não tem uma peridiosidade, né? Aumento da secreção cervical, você vai observar, ela vai começar a dizer, olha, a minha calcinha está mais molhada, né? Tá saindo mais secreção, parece um catarro, né? Tá saindo, tá molhando a minha calcinha. Isso também é um sinal que aquele tampão mucoso que está dentro do colo uterino, ele está começando a deslocar, a descolar, está começando a sair aquele tampão mucoso. Isso já mostra que já está havendo um apagamento cervical, né? Que eu coloquei aqui, aumento do amolecimento e apagamento cervical. O colo uterino, ele tanto amolece a consistência dele, como ele apaga, ele vai ficando bem fininho, tá certo? E também vai vir associada a dores lombares. Ela começa a sentir dores lombares por causa das metrocístoles e também por causa da passagem do bebê pela pelve, tá certo? Ou seja, isso já é um trabalho de parto, só que é um pré-parto, né? É uma fase que ainda pode durar horas, né? E também não tem aquela progressão que você vai esperar, tipo, não, ela está na fase ativa. Eu sei que se ela está, por exemplo, hoje com 6 centímetros, eu posso prever que daqui a 1 hora ela vai estar com 7, daqui a outra hora ela vai estar com 8, eu posso prever isso. Nessa fase, não. Se ela tiver com 1 centímetro de dilatação, eu não posso prever e dizer assim, não, mas daqui a 1 hora ela vai estar com 2, daqui a 3 horas ela vai estar com 3, não. Ela pode ficar com 1 centímetro de dilatação por horas, entende? Porque ela ainda está na fase latente. Então, quais são os períodos clínicos do trabalho de parto? O primeiro período é a dilatação. O segundo período é expulsão. O terceiro período é o secundamento. E o quarto período é o pós-parto imediato. Só que o pós-parto imediato a gente não vai falar aqui, vai ser na aula de puerpério, tá certo? Então a gente vai falar só dos 3 primeiros períodos, que é dilatação, expulsão e secundamento. Então,
O que é, então, a dilatação? Qual é a definição? É caracterizado pelas alterações cervicais perceptíveis como resultados das contrações uterinas. Tá certo? Ou seja, o colo, ele vai mudar. E o colo, normalmente, da mulher não grávida, ele é um colo bem durinho. Parece a consistência da ponta do nariz, o colo uterino. Quando a mulher engravida, ele fica um colo mais amolecido. Agora, quando ela está no período do trabalho de parto, ele sofre essas alterações, que são perceptíveis. Como que eu já falei, ele começa a ficar bem mais amolecido e ele vai apagando, ou seja, ele vai ficando bem fininho. Tá certo? Eu vou já mostrar algumas imagens para vocês. Então, como é que eu diagnostico, então, o trabalho de parto? Paciente com contrações dolorosas e rítmicas, certo? Mais ou menos 2 contrações a cada 10 minutos, certo? Ou seja, 12 contrações por hora. Com duração de pelo menos 50 a 60 segundos. Isso aqui tem que ter, para eu dizer que ela está no trabalho de parto, né, ativo. 2 contrações a cada 10 minutos e uma contração de cada contração de pelo menos 50 a 60 segundos. E dilatação cervical. Se ela tiver com o colo apagado, ou seja, o colo bem fininho, parecido um papel, eu posso considerar uma dilatação para o início do trabalho de parto de 4 centímetros. Agora, se ela tiver 5 centímetros de dilatação, independente do grau de apagamento, eu já posso considerar também início do trabalho de parto. Formação de bolsa das águas, o que é isso? Bolsa das águas é quando o útero contrai e o colo já está um pouco dilatado, e você vai fazer o toque, você percebe uma bolsa endurecida. Essa bolsa é a membrana amniótica, que quando o útero contrai, ele empurra o líquido para fora, então você percebe essa bolsa das águas se exteriorizando, querendo sair pelo colo uterino, tá bom? E também a perda de tampão mucoso. Você vai começar a observar saindo a paciente, às vezes a paciente fala assim, ó, tá saindo um catarro na minha calcinha, né, uma secreção grudenta, é o tampão mucoso, ok? Então, tudo isso aqui a gente tem que observar para relacionar o trabalho de parto, o início do trabalho de parto, ou seja, novamente, 2 contrações a cada 10 minutos, e cada contração entre 50 e 60 segundos, a dilatação de 4 centímetros com o colo apagado ou 5 centímetros, independente do apagamento, formação de bolsa das águas e perda de tampão mucoso, tá certo? Então, o mecanismo de dilatação cervical, oi, pode ser. O senhor pode repetir mais ou menos o que seria a formação da bolsa das águas? Eu fiquei um pouco confuso. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Ó, tá vendo aqui esse útero aqui? Tá vendo que bem aqui, ó, tá dilatado o colo uterino? Sim. Então, quando eu fizer esse toque vaginal, ó, tá vendo que tá contraindo o útero? Ele tá empurrando o líquido para fora, que é a cabeça do bebê, né? Quando eu fizer o toque vaginal, eu vou sentir que o colo tá dilatado, mas que de dentro do colo tá saindo uma bolsa com líquido dentro. Eu sinto, eu toco, eu tenho essa consistência de líquido, entendeu? E isso é a bolsa das águas, porque assim, quando o útero não contrai, eu não consigo perceber essa membrana amniótica. Eu toco e não sinto nada. Agora, quando o útero contrai, que o líquido desce, eu consigo perceber que tem uma bolsa que tem líquido lá dentro. Entendeu? A gente chama de bolsa das águas. Entendi, professor. É só na palpação. Então, qual é o mecanismo de dilatação cervical? O colo, ele só dilata se o motor estiver funcionando, se o útero estiver contraindo, certo? Então, observe, como é que é o mecanismo de dilatação? Ó, o útero aí, né, as rítmicas, que empurram o bebê para baixo. E a cabeça do bebê, fazendo essa pressão sobre o colo uterino, é essa pressão da cabeça do bebê sobre o colo uterino que vai fazer ele começar a se amolecer, dilatar e apagar. Tá certo? Então, se o bebê estiver alto, não estiver encaixado, o colo não dilata. Mesmo que ela esteja tendo contrações, mas se o bebê tiver, por exemplo, um macrossômico, um bebê macrossômico, ele não conseguiu encaixar na pelve. O útero vai contrair porque chegou o momento do trabalho de parto. Mas se não tiver a cabecinha do bebê pressionando no colo,
o colo não é trabalhado e ele não dilata. Tá certo? Então é necessário essa pressão da cabeça do bebê sobre o colo para que haja essa dilatação, apagamento e amolecimento do colo. E se ele não tiver cefálico? Mas se tiver pélvico, a própria pelve também faz essa pressão. Entendeu? Então, Certo. ou pélvico ou cefálico, o colo vai dilatar. Agora, preste bem atenção. Qual é o grande risco do trabalho de parto com bebê pélvico? É porque a bacia tem um diâmetro menor do que a cabeça. Então, um trabalho de parto pélvico, ele também vai dilatar, só que ele só vai dilatar o colo no diâmetro da bacia. Então, pode acontecer de acontecer que a gente chama de cabeça derradeira. Quando a gente tira o bebê, sai as perninhas, sai a bacia do bebê, a gente tira os braços, mas a cabecinha fica lá dentro. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque a bacia, a pelve do bebê, ela trabalhou o colo, ele dilatou, mas ele dilatou só até aquele diâmetro que permitia a passagem da bacia. E aí a cabecinha do bebê pode ficar presa lá dentro. Aí às vezes é necessário tomar algumas condutas intempestivas, rápidas, para que o bebê não morra, tá certo? Então existe esse grande risco. Por isso que o ideal é que seja cefálico, porque o polo cefálico ele tem o maior diâmetro do corpo fetal. Então, se a cabeça passar, teoricamente, os ombros vão passar e, teoricamente, a bacia também vai passar. Então, a gente fica bem mais tranquilo quando o bebê é cefálico. Mas isso aí vocês vão estudar no próximo semestre. Então, aqui só mostrando mais ou menos como é que o colo se comporta no trabalho de parto. Aqui em cima é uma primípara, a mulher primípara, então observe aqui o colo antes do trabalho de parto. Aí observe que o colo, ó, ele vai apagando, vai ficando mais fininho, ó, vai apagando, e ele só começa a dilatar depois que ele está totalmente apagado. Isso na primípara. Na multípara já acontece ao mesmo tempo. Ó, ele vai dilatando e apagando ao mesmo tempo. Vocês conseguem perceber? Ele vai, ó, já dilatou aqui, ó, e já está apagando e dilatando, ó. E ele já dilata e apaga ao mesmo tempo. Então, você vê que é bem diferente. E observe aqui também nesse desenho, que aqui o colo da gestante multípara, ele já é um pouco dilatado. Até quando vocês estiverem nas emergências obstétricas durante o internato, que vocês forem examinar as gestantes, vocês vão ver mulheres que multíparas, quando você toca, elas ainda estão na fase latente, e o colo já vai estar, sei lá, uma polpa digital, já está um pouquinho dilatado, entendeu? E nas primíparas não, só começa a dilatar depois que ele apaga todinho. Então, você está lá na emergência obstétrica, recebe uma gestante. E a gestante fala que está com dor, que está perdendo secreção. E aí você vai perguntar, interno ou não essa paciente? É hora de internar ou não? Né? Então, você vai fazer o exame físico dessa paciente, vai fazer uma anamnese. E quando é que observa que ela está na fase de latência? Eu já falei isso. Contrações dolorosas com alguma modificação cervical, mas uma dilatação abaixo de 3 centímetros, certo? E quando é que observa a fase ativa? Contrações uterinas irregulares, olha, doutor, é de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos está vindo, né? E uma dilatação acima de 4 centímetros, ok? Então, nesse primeiro caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu oriento ela a voltar ao domicílio. É claro que se ela mora muito distante ou não tem transporte, às vezes a gente deixa até lá na emergência e fica reavaliando a cada 2 horas, né? E nesse caso aqui, a gente já admite a paciente para o centro obstétrico. Lembrando que, às vezes, eu coloquei aqui 4 centímetros, mas existe alguns profissionais hoje que querem internar só com 6 centímetros. Por quê? Para que existe uma discussão se 4 centímetros ainda é latente ou não. Mas, assim, eu estou considerando nessa aula e eu vou pedir na prova que a fase ativa é a partir de 4 centímetros. Mas existe uma discussão se é acima de 6 centímetros mesmo, porque assim, entre 4 e 6 ainda pode demorar um certo tempo, entendeu? Então, tanto é que vocês vão pegar lá na MEAC, quando vocês forem internos, profissionais que vão internar com 4 e outros que só vão internar com 6, tá certo? Agora, uma coisa importante, se você pega uma paciente dessa com 4 centímetros, você já não deve mandar para casa, você pode deixá-la lá, deitadinha, aí você só sobe para o centro obstétrico quando ela tiver com 6 centímetros. Tá bom? Tem alguns que fazem isso. Por quê? Porque o trabalho de parto é mais rápido.
né? E a paciente até fica mais perto da família por um tempo para subir só quando for realmente a hora do trabalho de parto. Aqui coloquei só o mecanismo de dilatação cervical, falando aqui, ó, consegue observar de novo que a bolsa das águas, ó, aqui a membrana está íntegra. Se você tocar aqui enquanto tiver a contração uterina, você vai ver que tem uma bolsa cheia de líquido lá dentro, que é a bolsa das águas, né? Que você não consegue perceber quando o colo está fechado e nem consegue perceber quando o útero não está contraindo, quando o útero está relaxado. Você não consegue perceber, você faz o toque, você pode até sentir a cabeça do bebê, mas você não consegue sentir a bolsa das águas. E aqui é o exemplo de uma amniorrex, quando a bolsa rompe, né? E aqui eu falei para que vocês conheçam, né, a cronologia da amniorrex. Por exemplo, quando é uma amniorrex prematura, quando ela acontece antes do trabalho de parto. A amniorrex precoce, quando ela acontece no início do trabalho de parto. A amniorrex oportuna, quando ela acontece já na dilatação máxima, né? Quando teve a dilatação máxima, e aí já aconteceu. E tardia, quando ela acontece ao mesmo tempo da expulsão fetal, que aí molha o obstetra, molha a enfermeira, molha todo mundo. Molha o interno, é um banho em todo mundo. Então, o ideal é que ela rompa quando acontece a dilatação máxima, quando está com 10 centímetros, tá certo? E o mecanismo? Ela pode ser espontânea, essa amniorrex, ou seja, ela rompeu, a bolsa rompeu por si só. Ela pode ser provocada artificial, o que é isso? Existem algumas indicações que a gente chama de amniotomia, que a gente rompe a bolsa. Por exemplo, uma paciente que está com o útero contraindo muito pouco, uma contração muito lenta, ou então uma contração que não está regular, que está muito fora de compasso, uma contração com 5 em 5, depois de 10, de 15 em 15, e aí você bolsa, ou então uma contração que não está regular, que está muito fora de compasso, uma contração com 5 em 5, depois de 10 em 10, depois de 15 em 15, e aí se você romper a bolsa, normalmente a contração começa a regularizar, começa a vir de 5 em 5, 5 em 5 até vir o bebê, tá certo? Você também pode romper essa bolsa se você tiver na dúvida se o bebê está em sofrimento fetal ou não. Se você, por exemplo, estiver observando um ataque cardíaco fetal, aí você pode romper a bolsa e observar se não vem pus, né, se não vem alguma alteração, se não vem mecônio, que seja sugestivo de um sofrimento fetal, tá certo? Se vier pus, você suspeita de corioamnionites, tem que suspender, tem que interromper a gravidez com urgência. Se vier mecônio, você suspeita de sofrimento fetal, né? Então, você pode romper também para avaliar isso, tá certo? E pode acontecer as rupturas, assim, lembrando que a gente rompe de forma provocada só quando o bebê está encaixado. Porque, assim, se o bebê estiver muito alto, eu não estou sentindo a cabeça do bebê encaixada na bacia ainda, e se eu rompo essa bolsa, pode acontecer de ter um prolapso de cordão, ou seja, antes do bebê descer para dentro da pelve, o cordão desce junto, desce antes, e a cabeça pressiona o cordão, fazendo com que o bebê entre em isquemia e morra, tá certo? Então, eu só posso romper essa bolsa se o bebê estiver bem encaixado na pelve, para não ter o risco de ter o prolapso de cordão. Então, essa rotura intempestiva é isso, é quando acontece uma rotura espontânea, mas que o bebê ainda está alto, ocasionando um prolapso de cordão, tá certo? E aí você tem que fazer um toque vaginal, segurar o bebê lá em cima, não deixar ele descer, porque se ele descer, ele vai pressionar o cordão umbilical e ele vai morrer em poucos minutos. Então você segura o bebê lá em cima e leva para o centro cirúrgico para operar e tirar o bebê. Senão, se ele pressionar o cordão umbilical, ele morre em minutos. Então, assistência ao parto, né? Quais são os cuidados iniciais? A paciente já chegou, né? Ela já entrou no centro obstétrico, ela já foi diagnosticada com trabalho de parto. Então, cuidados iniciais é a higiene corporal, né? Um vestiário apropriado, a gente tem que colocar uma batinha do hospital, que é uma roupinha leve, né? Que permita que ela ande pelo corredor, pelo quarto. Não é uma coisa que tem que ser apertada, nem quente. A presença do acompanhante é importante para acalmá-la, né? Para ela ter, isso é obrigatório por lei hoje em dia, né? Obrigatório, então ela tem ela pode ter um acompanhante com ela, né? Isso é muito bom para a gestante. O que já foi observado que não tem benefício, que antigamente se fazia, era a tricotomia, ou seja, toda paciente que se internava fazia a raspagem dos pelos, né, vulvares. Hoje não se faz mais, existe um aumento do risco de infecção.
E a enteroclisma era lavagem intestinal, também se fazia. A paciente internava, já fazia lavagem intestinal. Mas se observou que foi pior, tá certo? Porque ela começava a ter a diarreia durante o parto e aí contaminava muito mais. E aí, vamos falar um pouquinho do... Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Nessa época de Covid, está tendo acompanhante também? Olha, boa pergunta. Eu não estou mais fazendo parto lá na MEAC, mas eu creio que sim. Eu creio que deve ter, porque é muito importante, sabe? E assim, o acompanhante é a pessoa que já tá na própria família, né? Já mora na mesma casa, né? Então eu acho que não teria tanto problema. Mas eu posso até perguntar e depois responder a vocês, tá certo? Mas eu creio que sim, que deve estar ainda presente o acompanhante. Tá bem. Então, assim, em relação ao toque vaginal, né? O toque vaginal, para a gente fazer o toque, a gente, claro, precisa fazer uma antisepsia e asepsia, né? Calçar a luva, né? Fazer um toque uni ou bidigital, tá certo? Nesse caso, só tirar aqui. Nesse caso aqui, normalmente, no toque, assim, obstétrico, trabalho de parto, normalmente é bidigital, porque eu quero ver a dilatação do colo, mas normalmente eu faço unidigital e vejo se o colo está dilatado. Se o colo estiver dilatado, aí eu introduzo o segundo dedo para eu avaliar a distância, aí eu vou avaliar, deixa eu ver aqui, eu vou avaliar a distância, ó. Quanto mais distante tiver o meu dedo, maior a dilatação, tá certo? E isso vocês vão fazer no internato e vocês vão aprender bem, tá certo? E o que é que eu vou observar no colo com o que é que eu observo no colo com o toque vaginal? Eu vou observar o índice de apagamento do colo, se ele está fininho ou está grosso, né? Vou observar a dilatação, quanto de dilatação ele já tem, se ele não está dilatado, ou se ele tem 1 centímetro, 2, 3, até o 10 centímetros. A orientação do colo, ou seja, se ele está centralizado, posteriorizado ou anteriorizado. Normalmente, quando a mulher começa a entrar em trabalho de parto, o colo, normalmente, ele fica posteriorizado. Quando o trabalho de parto começa a progredir, ele começa a centralizar, certo? Então, tudo vai acontecendo, ele vai apagando, ele vai dilatando, ele vai amolecendo e vai centralizando. E o que a gente observa também com toque vaginal é a consistência do colo, né? Se ele está amolecido ou se ele está duro. Tudo isso aqui a gente vai observar se realmente o trabalho de parto está ativo. Porque se eu faço um toque vaginal, a paciente estava com 6 centímetros de dilatação e o colo estava com 50% de apagamento, certo? Aí toco depois de 2 horas. Continua com 6 centímetros de dilatação e com 50% de apagamento. Alguma coisa está acontecendo, esse colo não está sendo trabalhado. Será que é o útero que não está contraindo adequadamente? Né? Então, essa avaliação do toque é para avaliar como está a progressão do parto, tá certo? E também com o toque vaginal eu posso avaliar a bolsa das águas e eu posso ver se a membrana está íntegra ou não, se já aconteceu a miniorrex ou não. Porque se eu vejo uma paciente durante o toque, durante a contração uterina, e eu faço o toque, se ela tiver rompido a bolsa, eu sinto bem direitinho a cabecinha do bebê no meu dedo e não sinto a bolsa das águas. Então eu sei que ela já rompeu a bolsa. Se ela não tiver rompido a bolsa, quando eu faço o toque durante a contração, eu sinto aquela bolsa cheia de água tocando no meu dedo, tá certo? E aí também, durante o toque, eu posso avaliar o quê? A apresentação do bebê. O que é a apresentação? A gente vai estudar mais à frente, que é a porção do bebê que se encaixa na bacia. Aí eu vou ver a posição do bebê, a variedade de posição, a altura do bebê, proporcionalidade da bacia com o bebê, se o bebê está fletido ou não, se tem assincletismo ou não. Então veja a importância do toque vaginal, para a gente avaliar tudo isso e avaliar o prognóstico do parto. Professor? Oi. Aí a cada avaliação dessa é registrado no prontuário, né? Toda vez que fizer o toque tem que anotar. Tem. Isso. A gente vai já ver, vai ter o partograma, né? O partograma, a gente anota tudo no partograma. Então, normalmente, a gente vai fazer esses toques de 2 em 2 horas. A não ser que haja alguma complicação, a gente precisa tocar antes. Mas, normalmente, é de 2 em 2 horas. Se a paciente tiver uma bolsa rota, a bolsa rompeu, e a gente não quer ficar tocando demais, a gente pode fazer de 3 em 3 horas, porque com a bolsa rota, a gente tem medo de levar alguma infecção, né? Facilitar uma infecção para o bebê ou para o útero, tá bom?
E aí, toda vez que você toca, você vai anotar tudo isso. Você vai anotar a altura do bebê, variedade de posição, o útero, como é que tá certo? Tudo, se a bolsa continua íntegra ou se ela já rompeu. Então, tudo isso você vai anotando no partograma. A ausculta, eu acho que a gente já falou um pouquinho de ausculta na aula passada, mas nós temos os estetoscópios de Pinar, que são esses, que a gente na prática não utiliza mais, e o sonar Doppler, que são esses que são os que a gente utiliza na prática, né? E, peraí, só parar isso aqui. Teve que encerrar. Só um instante. Então, a gente vai utilizar mais o sonar Doppler, né, na nossa prática, principalmente esse que já tem um visorzinho, que já dá a frequência cardíaca do bebê, tá bom? E aí a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar a dilatação, a frequência da ausculta, desculpa, a frequência da ausculta no período da dilatação é de 30 e 30 minutos. No período da expulsão, que é entre quando é que começa o período da expulsão? É quando a dilatação chegou à dilatação máxima, 10 centímetros. Aí a gente começa a avaliar o BCF do bebê de 10 em 10 minutos, ok? E qual é o que a gente considera de normal na frequência cardíaca do bebê? É entre 110 e 160, tá certo? Essa é a variação normal do bebê a termo. E aí, a paciente também, a alimentação da paciente durante esse trabalho de parto. No período latente, ela pode comer, principalmente alimentos leves, né? Porque ela pode entrar no trabalho da fase ativa a qualquer momento. Na fase ativa, ela tem que evitar alimentos sólidos, mas pode ter dieta líquida. O ideal é que ela não fique em dieta zero, tá certo? Mas evitar alimentos sólidos. Por que isso? Porque às vezes ela pode precisar ir para uma cesariana, alguma complicação, o bebê entrou em sofrimento fetal. Então, se ela tiver tomado só dieta líquida, vai ser bem mais tranquilo para uma RAC anestesia, menos risco dela ter aspiração, tá certo? Durante a anestesia, tá certo? Então, evitar alimentos sólidos, mas ela pode sim ter uma dieta líquida, tá certo? Então, pacientes que não têm muito risco, ingestão de pequenas quantidades de alimentos, como água, chá, suco de fruta sem polpa, tá bom? Sem resíduo. E pacientes de alto risco que vão para a cesariana, ou que estamos avaliando a possibilidade de ir para a cesariana, aí ela já fica em dieta zero, tá certo? Às vezes já vem uma paciente com pré-eclâmpsia grave, e aí a gente precisa decidir se ela vai para a cesariana ou não, a gente vai avaliar todos os critérios de gravidade dela. E aí a gente deixa em dieta zero e observa. Se ela não completou aqueles critérios de gravidade, a gente pode liberar a dieta e fica observando. Se a gente observou que realmente é grave, tem que interromper, a gente mantém, continua com dieta zero e programa a cesariana. Outras medidas é a deambulação, né, a paciente que a gente chama de verticalizar, né, ela tem que estar o tempo todo se movimentando para que isso até ajude na descida do bebê, né, pela pelve. Cateterismo vesical, se necessário, às vezes a paciente tem alguma dificuldade de urinar e forma um bexigoma. E aí essa bexiga cheia de urina, às vezes atrapalha a descida do bebê. Então, às vezes você tem que sondar para esvaziar a bexiga, mas isso é muito raro. E os métodos não farmacológicos para dor, que são métodos que não são medicamentos, que você utiliza para melhorar a dor durante o trabalho de parto, tá certo? Outras medidas que você pode utilizar, que a gente vai discutir mais à frente, é a ocitocina, meperidina e o bloqueio anestésico, todos se necessário, né? A gente vai falar mais à frente. A meperidina, qual é a indicação dela? É coordenar a contração uterina, certo? Então, eu posso utilizar, se eu vejo que está uma contração uterina descoordenada, ela não está periódica, de 5 em 5 minutos, então eu estou observando que o colo não está dilatando direito, então deve ser porque a contração não está coordenada. Então, eu posso utilizar essa dosagem, né, para que coordene a contração muscular, tá certo? O menor risco é utilizar 2 horas antes do nascimento, ou seja, bem próximo à hora do nascimento. A ocitocina, eu utilizo quando eu estiver suspeitando que o útero está hipoativo, ele não está tendo contrações vigorosas, né? Então, eu posso utilizar e ele vai aumentar as contrações. Eu só posso utilizar pacientes com contrações até 4 contrações em 10 minutos. Se tiver uma paciente com 5 contrações em 10 minutos,
eu não posso utilizar a ocitocina, senão ela pode ter um aumento da contração e também diminuir a oxigenação do bebê e a óbito fetal, tá bom? Então, eu vou utilizar quando ela tiver poucas contrações ou contrações vigorosas, mas até 4 contrações em 10 minutos. E os métodos não farmacológicos para dor? Aí tem vários métodos que eu não vou me deter aqui, mas são vários métodos que vão melhorar aquela ansiedade da paciente, melhorando até a dor, né? Aí tem esse método psicoprofilático, que você tem, por exemplo, até na MEAC tem à disposição uma psicóloga. Às vezes tem paciente que fala, eu quero cesariana, eu quero terminar, eu quero interromper, eu não aguento mais. Aí você pode chamar uma psicóloga que vem conversar com ela e o resultado é muito bom, tá certo? Massagens perineais, fitball, que é aquela bolinha que o pessoal usa até no crossfit, né, na fisioterapia, você pode utilizar porque ela fica em cima do fitball fazendo movimentos com a bacia que melhoram a dor. O cavalinho, que é tipo uma cadeirinha lá de balanço, que ela fica balançando, isso vai ajudando o bebê a descer pela pelve e diminui a dor, né? Compressas mornas, aromas, música, acupuntura, né? Banhos mornos de chuveiro, banheira, tudo isso ajuda. Aí eu peguei essa frase do Dr. Homero, né, da MEAC. Ele falou, banhos, massagens, toques, respiração, palavras têm a ação de tranquilizar e transmitir experiências positivas. Então, tudo isso é muito importante para que ela se sinta bem, né? Principalmente na presença do acompanhante, né? E isso melhora essa experiência dela do parto e deixa uma experiência menos traumática. Então, o que são as posições verticalizadas? Às vezes, quando a gente vê nos filmes, né? A mulher no trabalho de parto, naquela posição de litotomia, né? Mas, normalmente, a gente orienta que a paciente possa assumir posições verticalizadas. Ou seja, aqui que a gente chama na banqueta, a banqueta, seja na cama, numa posição que ela fica, você levanta aqui a cabeceira e ela fica praticamente sentada, ou de 4, ou de lado, tá bom? Ou numa banheira, tá certo? Tudo isso aqui são posições verticalizadas, que facilitam a própria gravidade, vai ajudar a descida do bebê. Então, essa posição verticalizada, ela vai favorecer o encaixamento, as contrações se tornam mais intensas e eficientes, a mulher sofre menos dor, portanto, fica mais cômoda e, consequentemente, o trabalho de parto se encurta, tá certo? Então, é muito importante. Então, quando vocês estiverem lá também, no centro obstétrico, às vezes vocês vão estar dizendo para a paciente, olha, vamos andar um pouquinho, vamos levantar, né, vamos aqui para o cavalinho, e isso vai ajudando isso aí, todo esse processo. E analgesia no parto nada mais é do que um bloqueio, né? Você pode fazer uma RAC ou uma peridural, para que ela não sinta a dor da contração durante o trabalho de parto. Então, a paciente pode solicitar, a qualquer momento do trabalho de parto, ela pode solicitar, e o trabalho fica bem mais tranquilo. Agora, o trabalho de parto, os estudos mostram que o trabalho de parto vai ficar bem mais demorado. Por quê? Porque como ela não sente a dor, muitas vezes ela vai fazer muito menos esforço para empurrar o bebê, né? Que a gente chama de puxo, né? O puxo é aquele desejo de fazer força, de empurrar o bebê. Então, ela não vai sentir isso. Então, o trabalho de parto vai ficar um pouco mais prolongado, aumentando as chances de utilização de fórceps, tá certo? Ou de vácuo extrator. Então, a gente vai agora passar um pouquinho para o partograma, certo? Então, assim, o que é o partograma? O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto, que permite acompanhar a sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção desses desvios, ajudando ainda a evitar intervenções desnecessárias. Ou seja, ele é um registro gráfico. Então, por exemplo, eu estou passando o plantão, eu acompanhei aquela gestante, a gestante entrou 1h da tarde, eu estou saindo 7h da noite, e registrei tudo no partograma. Então, se um colega chega para render meu plantão, fala assim, e aí, Ananias, como é que tá a paciente lá do leito 1? Tá lá tudo, aí eu falo, tá tudo ok, não tem nenhuma complicação, os detalhes estão todos no partograma, não precisa explicar mais nada, ele vai olhar o partograma
E ele vai entender bem direitinho se ela está usando alguma medicação, como é que está a dilatação, como é que está a progressão do parto, se a bolsa já rompeu ou não, como é que está o BCF do bebê, tem tudo lá. E ele vai ver toda a progressão. Então, isso ajudou muito nessa passagem de plantão, né, para um plantonista entender direitinho como é que estava a paciente, tá certo? Então, esse aqui é um dos gráficos que existem no partograma, tá certo? E aí a gente vai ver aqui, esse eixo aqui, a gente vai ver a dilatação do colo uterino, certo? Esse eixo aqui é o... Oi. É o médico que preenche o partograma? É o médico que preenche o partograma. Agora, na MEAC, as enfermeiras também fazem parto, né? Elas também preenchem. Na realidade, quem preenche é quem estiver acompanhando. Então, lá na MEAC, vocês vão ver que ou é a enfermeira que está acompanhando ou é o médico, né? Então, normalmente não mistura, a não ser que teve alguma complicação, a enfermeira chama o médico para avaliar. Mas, então, assim, normalmente quem abriu o partograma, quem está acompanhando aquela paciente, vai preenchendo o partograma, entendeu? Então, é o seguinte, então, a gente tem aqui desse lado a dilatação, aqui a gente tem desse lado a altura do bebê, tá certo? Que eu vou já explicar para vocês. E aqui a gente tem um tempo. Então, perceba que cada quadradinho desse equivale a 1 hora. Cada quadradinho desse equivale a 1 hora. Ok? Deixa eu já... Aqui é outro gráfico, que é o mais importante aqui do partograma. Aqui eu vou colocar tudo. Ó. Eu tenho, então, dilatação, tempo, a altura do bebê, e aqui eu tenho essas duas linhas. É a linha de alerta e a linha de ação, certo? Então, aqui é a linha de alerta e a linha de ação. São 4 horas que separam essas duas linhas. Tá vendo? 4 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 horas que separam elas. O que é que são essas linhas de alerta e linha de ação? A linha de alerta é quando... Deixa eu explicar aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo da dilatação, certo? Então, aqui nesse exemplo, a paciente entrou com 3 centímetros. Antigamente, se internava a paciente, já abriu o partograma com 3 centímetros, certo? Como essa foto é antiga, tá no 3, mas normalmente a gente abre agora a partir do 4 ou a partir do 6. Então, aqui está abrindo o partograma com 3 centímetros. Normalmente, uma velocidade normal de uma paciente dilatar é depois da fase ativa. É por isso que só se abre o partograma depois da fase ativa. Então, porque na fase latente não existe essa progressão do tempo. Pode ser que ela fique 1, 2, 3, 5 horas com 1 centímetro, com 2 centímetros, entendeu? Mas depois que passa do 4, a gente já pode esperar uma tendência periódica de dilatação do colo. Então, essa paciente chegou com 3, então a velocidade mais ou menos esperada é de 1 centímetro por hora. A dilatação de 1 centímetro por hora. Então, digamos que aqui eu anotei às 7 horas da noite, no começo do plantão. Eu vou tocá-la daqui a 2 horas. Então eu vou tocá-la, vou pular 1, 2, vou tocar aqui nesse quadradinho aqui. E vou registrar aqui a dilatação. Se realmente for 1 centímetro por hora, a dilatação dela deve estar em 5 centímetros. Certo? Daqui a 2 horas, onde é que vai estar a dilatação? É para estar em 6 centímetros. Ou melhor, 7 centímetros. Ou seja, num parto que acontece adequadamente, ele não vai tocar essa linha de alerta. Ele vai ser sempre paralelo, a dilatação vai ser paralela à linha de alerta. Não vai tocar a linha de alerta. Agora, digamos, ela entrou com 3 centímetros. Com 2 horas, ela estava em 5 centímetros. Com mais 2 horas eu fui examinar. Aí 2 horas eu pulo 2 quadradinhos. 1, 2. Só que eu fui examinar... Aqui, 5 centímetros. 2 horas, 1, 2. Eu fui examinar, ela estava com 6 centímetros ainda. Então eu tenho que
marcar esse triângulozinho aqui, ó. Aí perceba que aqui tocou a linha de alerta. Ou seja, o parto não aconteceu na velocidade esperada. Alguma coisa de errado aconteceu. E aí, por isso que é linha de alerta. Eu já fiquei alerta. Olha, já tocou na linha de alerta. Então, isso aqui é para que eu comece a perceber com mais atenção essa gestante. Perceber como é que tá, o útero está contraindo bem, se o bebê está bem encaixado, né? Se o bebê não é grande demais, será que eu vi o tamanho desse bebê? Né? Então, a gente começa a prestar mais atenção nessa paciente. Agora, se o tempo for passando e tocar na linha de ação, aí aqui já indica a interrupção da gravidez. Aí eu já tenho que realmente partir para a interrupção, porque houve uma demora aí de 4 horas do previsto, né? Houve um atraso muito grande do previsto para o bebê nascer. Então, aí a linha de ação já é interrupção da gravidez, ok? Então, linha de alerta é a melhor observação, linha de ação é intervenção. Aqui mostrando um partograma, que você vai observando, ó, começou aqui com 3 centímetros, ó, foi seguindo com o tempo, ó. Aqui, nesse caso, a paciente estava sendo tocada de hora em hora, ó. Aqui ele pulou de 1 hora para 2 horas de avaliação, mas veja, ó, que foi seguindo a linha de alerta e não tocou a linha de alerta em nenhum momento. Aqui ele está mostrando a descida do bebê, ó, que é a altura do bebê, ó. Aqui ele estava alto, aí aqui já estava em -2, aqui já estava em -1, aqui o bebê já estava em 0. E aqui ele vai colocando a variedade de posição do bebê, que a gente vai ver depois, ok? Então, observe que aqui é um partograma normalzinho. Não tocou a linha de alerta, e aí ela dilatou até 10 centímetros, dilatou até 10 centímetros, e provavelmente o bebê nasceu porque aqui parou de ter qualquer outro registro. Aqui é só para mostrar que você coloca a data, e vai colocando o horário aqui do lado, né? Aqui Pronto. Só mostrar aqui que a gente vai colocando a hora, né? Ó, se eu toquei às 10 horas, aí eu anoto aqui 11, 12, 13. Aí aqui, ó, eu toquei às 13, mas depois só toquei às 15, ó. Então eu pulo 2 casinhas e coloco 15 horas. Professor, Oi. e se tiver entre uma linha e outra a contração? Não, a gente mede aqui a dilatação, né? Então a gente sempre arredonda. 5, 6, a gente sempre arredonda, tá certo? Então sempre a gente vai colocar o número redondinho aqui. Entendi, obrigada. Então, qual o momento ideal para a gente internar a paciente? O internamento a partir dos 4 centímetros de dilatação, em fase ativa do trabalho de parto. Agora, a abertura ideal do partograma é quando ela atingir 6 centímetros. Porque aí a gente sabe que 6 centímetros o parto vai correr bem mais rápido. E aí não tem risco de você anotar com 4 e aquilo ali demorar, porque realmente acha-se, alguém acredita que 4 ainda pode ser uma fase latente. Mas, volto a dizer, nas minhas provas eu vou pedir que a partir de 4 centímetros é a fase ativa, tá certo? Agora, existe uma orientação de abrir o partograma só a partir de 6. Mas vocês vão ver na MEAC também, gente abrindo o partograma a partir de 4. Mas a orientação ideal é que abra a partir de 6 centímetros. Ou seja, você pode até internar a paciente com 4 centímetros. Aí você só vai abrir o partograma a partir de 6 centímetros. Então, por que o ideal é subir a paciente só com 6 centímetros? Porque eu vou reduzir o tempo de internação, vou reduzir a ansiedade da paciente, as intervenções que podem ser utilizadas nela, né, o número de toques vaginais, né, o uso de oxitócitos, necessidade de analgesia, e também a incidência de cesárea, porque às vezes a própria paciente fica ansiosa. Se você internar a paciente antes do tempo, ela fica ansiosa e fica, às vezes, e pede a cesariana. E hoje elas têm autonomia, né, para solicitar a cesariana. Então, ela pode, se ela pedir, se ela bater o pé e disser, eu quero cesariana, a gente tem que fazer a cesariana, tá certo? Então, se você interna ela, sobe ela com uma fase mais ativa do trabalho de parto, então a tendência é que tudo isso não aconteça. Ou melhor, que tudo isso aconteça, né? Menos tempo de internação, menos ansiedade, menos intervenções. Então, o segundo período do trabalho de parto é o expulsivo, né? Ele se inicia quando há a dilatação máxima e termina com a expulsão do feto.
Então, já falei isso, as primíparas, normalmente 50 minutos, e multíparas, 20 minutos. Eita, isso aqui tá chato, né? Então, aqui, só mostrando, já na fase do expulsivo, normalmente são 5 contrações em 10 minutos, tá certo? Se não tiver em 5 contrações em 10 minutos na fase do expulsivo, tem algo de errado acontecendo. Então, deve-se pensar até em utilizar uma ocitocina, alguma coisa para melhorar, mas tem que ser 5 contrações em 10 minutos, na fase expulsiva. E no período da expulsão, a paciente pode ficar até agitada, né? É a hora que ela fica agitada, que ela se levanta da cama, que ela chora, porque realmente é uma dor muito grande. E surge o desejo de defecar. Por quê? Porque o bebê, ele começa a pressionar a ampola retal, tá certo? E esse desejo de defecar também leva à vontade de se espremer, ou o que a gente chama de puxos, né? Então, eu coloquei até a foto aqui, ó. Exatamente isso que a paciente, desse jeito, esse puxo, esse desejo de se espremer. Isso é natural, não precisa a gente pedir, isso vem esse desejo. Às vezes, antigamente, mesmo sem a paciente ter o desejo de se espremer, o médico dizia, né, faça força, se esprema e tal. Mas hoje em dia a orientação é que deixe o puxo vir, o desejo vir natural. Quando vier o desejo, aí ela faz a força, tá certo? E isso vai vir naturalmente, mas só vai vir quando o bebê estiver lá embaixo, quando já estiver pressionando a ampola retal e ele já estiver praticamente na vagina já. E mais alguns detalhes da assistência à expulsão, né? Você pode, nessa hora, colocar a paciente na posição de Labor e Duncan, né? Que é tipo uma posição de litotomia. Você pode colocar, porque isso vai facilitar a asepsia, tá certo? Então, você pode utilizar outras posições verticalizadas, mas nesse momento do parto, você pode pedir para que ela fique na posição de Labor e Duncan, para que possa facilitar a asepsia e até a recepção do bebê. Você vai avaliar a vitalidade fetal, como eu já falei, né, de 10 em 10 minutos. A antisepsia perineal é importante você fazer. A posição de campos estéreis, né, e claro, você vai usar todos os EPIs também, toda a equipe. Aqui só mostrando que quanto mais eu aproximo aqui a perna do abdômen, quanto mais eu faço essa flexão, maior amplia o diâmetro entre a síntese púbica e a bacia. Então, se eu tenho uma paciente que eu estou suspeitando de um bebê que é macrossômico, ou ele está demorando demais a descer, e que eu estou suspeitando que ele é grandinho, eu posso fazer essa flexão exagerada aqui da perna, que vai aumentar esse diâmetro entre a síntese púbica e o promontório, facilitando, né, agilizando o trabalho a expulsão do bebê. Professor, rapidinho. Oi. Só no slide anterior, o senhor falou que a gente vai avaliar a vitalidade fetal de 10 em 10 minutos. Sim. Aí seria com a medida dos batimentos? Isso, batimento. E nessa hora aí, o bebê já está com a cabecinha lá embaixo, né? Então você já vai ouvir o batimento lá perto da síntese púbica, lá embaixo também, porque o bebê está descendo, o coraçãozinho também vai descendo. Mas é com batimento fetal, com a ausculta dos BCFs. Com o sonar, aí que o senhor diz, né? Com o sonar, exato. Certo, entendi, obrigado. A anestesia que a gente pode utilizar, né, com bloqueio do pudendo, tá certo? Que a gente chama de bloqueio combinado. Você pode fazer um bloqueio aqui na região da vulva e outro lá no pudendo, tá certo? Não é muito comum você fazer isso. Você pode fazer isso, principalmente se você quiser fazer um fórceps, mas também pode fazer para a paciente não sentir dor, e também a gente vai fazer isso principalmente se for programar uma episiotomia nessa paciente, né? Que é justamente isso aqui. Episiotomia é um corte que a gente faz aqui na região da vulva, para facilitar a expulsão do bebê. Normalmente, ela é médio-lateral, certo? Ela acontece médio-lateral, que é essa direção aqui. Se eu tenho essa incisão aqui mediana, essa aqui que eu estou apresentando aqui, se eu faço essa incisão mediana, o que é que pode acontecer com a passagem do bebê? Alguém pode me dizer? E até o reto. Isso, eu posso ter uma lesão do reto, né? E aí tem uma complicação bem maior. Então, eu faço essa incisão médio-lateral, porque mesmo que esse corte aqui prolongue, ele vai prolongar distante do reto, ele vai se distanciar do reto, tá certo? Então, aí eu vou ter mais tranquilidade, tá bom? Então, episiotomia só em caso selecionado, né?
porque a episiotomia promove maior dor e demora durante a cicatrização, maior perda sanguínea, corte normalmente fica maior do que o necessário, maior risco de ocorrência de infecção da ferida e maior incidência de dispareunia, de dor durante a relação. Então, realmente é só se necessário, e são casos bem selecionados, como, ou melhor, o primeiro, o que é que a episiotomia não previne, né? Os traumas cerebrais da criança, porque às vezes você fala, não vou fazer episiotomia para a criança não passar muito apertada ali e ter algum trauma cerebral. Não previne isso. Asfixia perinatal, né? Não previne, mas se eu fizer a episiotomia, vai diminuir aquela segunda fase, que é a fase da expulsão. Diminui a fase da expulsão, mas não diminui o índice de asfixia perinatal. Não vai diminuir as lacerações de terceiro e quarto grau, que são as lacerações do esfíncter anal ou da mucosa retal. Não vai diminuir, não vai prevenir incontinência e prolapso uterino, né, o vaginal. E o que o doutor Homero também falou, fazer nascer mais rápido não significa fazer nascer melhor. Então, não necessariamente a gente precisa ficar agilizando esse parto, não quer dizer que o bebê vai nascer melhor, tá certo? Então, é melhor, realmente, a indicação da episiotomia são poucas, como, por exemplo, quando o bebê está em occipito sacro, eu vou já explicar a vocês. Quando existe um sofrimento fetal agudo, ou seja, o bebê está com uma taquicardia muito alta ou com uma bradicardia muito intensa e eu preciso retirar logo o bebê para ter os cuidados da neonatologia. Então, às vezes, justifica eu fazer epísio para que ele nasça mais rápido, né? Se eu tenho uma cicatriz perineal com fibrose ou um períneo muito curto, abaixo de 4 centímetros, isso também pode justificar, se bem que tem estudos que dizem que não precisa, mas pode justificar um períneo para que ele não lacere e vai ter uma laceração até o ânus. Pacientes com cardiopatias ou pneumopatias, que não podem fazer muito esforço, também pode ter uma certa indicação de epísio para que ela não faça tanta força para o bebê nascer, né? E por acaso algum feto macrossômico que está descendo muito lentamente, você precisa também fazer a epísio. Parto pélvico instrumentalizado. Oi, diz. Eu não entendi porque que ele não é indicado para prevenir a laceração, a de quarto grau lá. Porque mesmo você fazendo, ele ainda pode lacerar. Entendeu? Pode acontecer, mesmo você cortando ali médio lateral, ele ainda pode lacerar. E outra coisa também, ele pode também ter ruptura do bulbo visceral, que é um músculo que vai até a síntese púbica. Que também esse epísio não previne isso, entendeu? Por isso que não previne prolapso, nem incontinência. Então, mesmo assim, se o bebê nascer, por exemplo, muito rápido, mesmo você fazendo epísio, ele pode lacerar também, tá certo? Pode acontecer. É raro, é claro que diminui mais um pouco, mas pode acontecer, você não vai prevenir totalmente. Agora, outra coisa, paciente que tem parto pélvico, como eu falei para vocês, né? O parto pélvico você pode ter aquela cabeça derradeira, né? Então você pode fazer epísio para tentar ajudar a saída do bebê. Só que o que vai prender a cabeça do bebê normalmente é o colo do útero e não a vulva, né? Então por isso você tem que avaliar cada caso. Agora, um parto instrumentalizado, que é o quê? Quando você vai usar um fórceps ou um vácuo extrator para tracionar a cabeça do bebê, normalmente você precisa sim fazer uma episiotomia. Porque se você fizer um fórceps sem uma episiotomia, quando você for tirar a cabeça do bebê, você vai tirar o bebê, vai ser tudo bem, mas quando você for observar, tá tudo lacerado, tá certo? Então tem que fazer um epísio antes do fórceps ou do vácuo extrator. Manobra de Christelet, não sei se vocês já ouviram falar, é uma manobra que você pressiona com o cotovelo aqui, ó, com o braço, o fundo uterino para ver se o bebê desce com mais rapidez. É uma manobra para tentar descer um bebê que está demorando demais a descer, né? Porém, já foi observado que ele desarranja a contratilidade uterina, produz hipertonia uterina, pode facilitar uma rotura uterina, descolamento prematuro de placenta e até uma embolia amniótica, né? Portanto, a manobra de Christelet hoje em dia ela é proibida, ela é contraindicada, tá certo? E proteção do períneo, agora sim, a gente pensando na laceração de terceiro e quarto grau, a gente vai fazer a proteção do períneo, que é a manobra de Hitchen, que você vai, com essa mão direita, você vai segurar ali o períneo, vai fazer uma força contra o períneo,
E com a mão esquerda você vai segurar ali a cabecinha do bebê para que ele não saia tão rápido, para que ele vá saindo bem devagar. E isso aí, essa velocidade lenta da saída do bebê é o que ajuda mais na laceração do parto. Se ele sair muito rápido, ele pode lacerar tudo também. Aqui um curso que tem também só sobre laceração de 3º e 4º grau, que eles orientam que a forma deve ser também essa, não mais com a compressa, mas que você faça com a mão direita como se fosse um C. Você faz um C com a mão e pressiona ali, ó, os grandes lábios. E com a outra mão você vai segurar a cabecinha do bebê para deixar ela descer, sair bem devagar, para que não haja laceração. Eu tenho até um vídeo aqui nessa aula, mas eu acho que depois eu mostro para vocês. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Aqui só mostrando o fórceps e o vácuo extrator. Então, toda vez que a gente for utilizar esse parto, que a gente chama de parto instrumentalizado, tem que fazer episiotomia antes. E a gente já finalizando essa aula, o secundamento. O que é o secundamento? É a 3ª fase, não é? Que a gente já falou. Refere-se à separação e à expulsão dos anexos, que são as placentas, a placenta e membranas. Ou seja, o bebê já nasceu, já aconteceu a expulsão. Agora vai ser o secundamento, ou então tem gente que chama também de dequitação, que é quando a placenta e a membrana vai se separar do útero e vai se exteriorizar. Acontece entre 5 a 30 minutos. Então, os tempos que a gente observa é o descolamento, descida e a expulsão ou desprendimento, ok? E aí, isso aqui sempre é questão de prova, viu, pessoal? Sempre é questão de prova. Mecanismos. Mecanismo da desinserção da placenta. Tem o Baudeloc-Schutz e tem o Baudeloc-Duncan. O Baudeloc-Schutz é quando ele desce, ó, ele desce com a face fetal, ó. Tá vendo? Aqui é a face. Vocês estão observando aqui a face materna? Face materna é a parte da placenta que está aderida no útero. É uma parte que está bem sangrante, sangra muito, certo? Mas quando a placenta vai saindo, você vai puxando aqui o cordão umbilical, vai sair primeiro essa parte lisinha, que é a parte onde o bebê estava dentro. Tá certo? Então, essa é a Baudeloc-Schutz. Se tiver alguma dúvida, podem ir perguntando. Vocês entenderam o Baudeloc-Schutz? Professor, eu gostaria que você explicasse mais uma vez. Vocês entendem que tem a placenta, a parte fetal e a parte materna? A parte materna é aquela parte que está aderida ao útero, que está em contato com os vasos. Então, ela é uma parte bem sangrante. A parte fetal é a parte da membrana, que é uma parte bem lisinha, que é a parte onde o bebê estava lá dentro. Conseguem entender, visualizar isso? Lá na prática, vocês vão ver isso bem melhor, mas vocês conseguem perceber que existem essas duas porções? Sim, professor. Sim. Certo. Então, quando o Baudeloc-Schutz é o mais comum de acontecer. Ela descola a face materna, mas a primeira parte da placenta que aparece, para você que está lá, a paciente está em posição de litotomia, e você começa a tracionar a placenta, né, para que ela saia. Então, você começa a primeira parte da placenta que sai é a fetal, é aquela parte mais lisinha. Aí, quando ela sai toda, que aí o sangue todo desce junto. Aí o sangue só desce quando a placenta sai. Entenderam? Ou não? Tem como mostrar com a imagem? Eu não tenho imagem aqui, eu tenho aquela imagem, vou mostrar, mas depois eu posso tentar ver um vídeo e mandar para vocês. Só um instante, estou aqui só abrindo aqui o e-mail. E aí Oi, diga. Não, então, se for seguindo esse raciocínio, no outro caso, que vai descer meio que de lado, sangraria desde o começo, seria isso? Exato, perfeito, Débora, exatamente. Porque ele vai sair de lado, então o sangue vai escorrer logo, antes da placenta sair toda. E aí,
quando a placenta sair, você já vai ver aquela face materna, que é uma face mais sangrante. Você não vê aquela parte lisinha. Primeiro sai a face materna e depois você vai observar a face mais sangrante, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Então, a parte prática é essa, assim, se você observar a questão do sangramento, você mata a charada. O sangramento só sai quando a placenta sai toda. Eles até dizem, para a gente memorizar, Schultz, né, de guarda-chuva. Chuva, guarda-chuva, Schultz. Ou seja, ele desce como guarda-chuva. Ele vai descendo, o sangue está lá em cima dele, ele vai segurando o sangue. E o sangue só desce mesmo quando ele sai todo, entendeu? Então, o Baudeloc-Schultz, o sangramento, Schultz, guarda-chuva, né? O sangramento vai ficando aqui represado, ó, e ele vai saindo, vai descendo, vai descendo. Quando ele sai todo aqui pelo útero, aí que vem o sangramento. Esse Duncan, veja que ele vai descolar aqui, ó, descola de lado. Então, assim que ele descolar, ó, tá vendo a placenta toda grudadinha? Quando ele descolar aqui já, aí o sangramento já desce. E aí a face materna vem logo, aquela face mais sangrante. A gente já vê logo ela se exteriorizando, tá certo? Agora, a grande maioria das vezes, o que acontece é o Baudeloc-Schultz, é o mais comum, tá bom? Mas isso é sempre questão de prova. E aí a conduta no secundamento, né? Na dequitação, o que é que eu faço quando eu for... o bebê já nasceu, qual é a minha conduta? Normalmente a gente tem uma conduta ativa. O que é isso? Eu não posso ficar só esperando, eu preciso tomar alguma atitude. Então, a gente sempre, de rotina, assim que o bebê nasce, a gente injeta 2 ampolas de ocitocina, tá certo? No músculo da paciente, 2 ampolas de ocitocina, para que haja contração uterina, para que tenha menos sangramento uterino no pós-parto, tá certo? Aqui, o clampeamento do cordão 1 a 2 minutos no pós-parto, tá certo? Então, útero tônico, clampeamento do cordão 1 a 2 minutos do pós-parto, ou seja, o bebê já nasceu, mas eu não cortei o cordão ainda, eu vou cortar com 1 a 2 minutos, tá certo? E depois que eu cortar, eu vou fazer essa tração controlada do cordão durante a contração uterina. Contrair o útero, eu vou puxar um pouquinho, vou puxando de pouquinho em pouquinho, para que... deixa eu só colocar aqui a imagem. Estou aparecendo já. Então eu vou tracionando, essa é a forma mais saudável, assim, que tem menos morbidade, menos risco da placenta ficar presa ao útero, tá certo? E aí eu faço essa tração controlada e também faço massagem no útero para que haja saída, o descolamento da placenta mais rápido. Então, sempre é conduta ativa, nunca é conduta passiva, que antigamente você esperava a placenta sair por si só. Mas existe uma alta taxa de placentas que não conseguiam sair. Então, quando a placenta não sai, nesses 30 minutos, você tem que levar a paciente para o centro cirúrgico e fazer uma curagem. O que é a curagem? Você vai lá, coloca a mão todinha dentro do útero e puxa essa placenta. É uma coisa bem grotesca, mas que é a única coisa que você pode fazer. A paciente vai estar sedada, vai estar dormindo, e você vai com a mão lá dentro do útero e puxa essa placenta. Por isso que o ideal é fazer a conduta ativa, tracionando, para que você possa, para que a placenta tenha uma chance maior de se esterilizar e você não precisar fazer a curagem. E por que eu preciso fazer o clampeamento do cordão? É uma indicação nível A, né, de recomendação. Isso aqui é eu deixar 2 minutos, né, depois que o bebê nasceu, você deixa o bebê na mãe, na barriguinha da mãe, a mãe fica beijando o bebê, fica cheirando o bebê, né? Já pode colocar o bebê no peito. Por 2 minutinhos, você não mexe ali no cordão umbilical. Depois que passa 2 minutos, você liga, né? Então, esse é o clampeamento oportuno. A gente chama isso de clampeamento oportuno. Então, isso aí promove uma transferência de 20 a 30 ml de sangue por quilo de peso do bebê, né? Que é uma transferência da placenta para o bebê. E associa alguns benefícios neonatais, como melhora do hematócrito, melhora da concentração de ferritina e redução do risco de anemia. Ok? Então, é muito saudável. Então,
Quando a placenta sai aqui, já saiu um pouquinho, eu preciso fazer uma leve tração. Eu não posso puxar a placenta como se eu quisesse arrancar do útero. Porque se eu fizer isso, pode ficar alguma membrana lá dentro do útero. E se ficar qualquer membrana dentro do útero, ela não vai parar de sangrar. O útero não vai contrair, ela não vai parar de sangrar. Aí lá vai eu ter que levá-la para emergência, para o centro cirúrgico e fazer a curagem novamente. Tá certo? E existe essa técnica, que é a manobra de Jacob-Dublin. E você vai girando a placenta. Você gira, gira, gira. Você não puxa. Você apenas gira a placenta. E aí, quando ela vai girando, ela vai torcendo a membrana dela. E esse fato de girar, ele vai soltando as membranas lá dentro. Então, essa manobra, melhor manobra que tem para não ter risco de deixar restos placentários ou de membrana placentária dentro do útero. Ó, aqui eu coloquei o desenho, a foto da placenta. Aqui, ó, é a face fetal. É a face fetal que está recoberta pela membrana. É a face de onde sai, né, o cordão umbilical. E aqui é a face materna. A gente chama aqui de torta placentária. Né? Aqui são os cotilédones. Então, quando eu vejo isso aqui primeiro, qual foi a manobra de descida da placenta? Baudelock-Schultz ou Duncan? Baudelock-Schultz. Schultz. Eu vejo primeiro a face fetal. Quando eu vejo essa aqui primeiro, ela vem junto com o sangramento e é Baudelock-Duncan. Essa aqui o sangramento só sai depois que ela sai todinha. E essa aqui o sangramento já sai desde o início. Aqui a gente vai também sempre fazer uma revisão da vagina e do colo, ver se não existe nenhuma laceração. Né? Pode ter lacerações pequenas como essa, e pode ter lacerações maiores. Essa aqui, por exemplo, você já vê. Aqui você já vê o esfíncter externo do ânus, esse músculozinho aqui. Aqui você já vê que lesou o esfíncter externo do ânus e a mucosa anal também. E aqui você vê uma laceração do colo. Então você tem, se a paciente estiver sangrando muito, você tem que fazer essa revisão. E aí, se você fez a episiotomia, você vai ter que fazer a episiorrafia, né? Se você vê laceração, observar a laceração, você vai fazer a rafia das lacerações também, tá certo? Então é mais ou menos isso. Se alguém não tiver dúvida, eu queria dar aqui um tempinho de uns 10 a 15 minutos para a gente respirar e depois a gente começar a próxima aula. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida? Essa aula aqui também é muito importante, que é a estática fetal e mecanismo de parto. Que aqui é o que a gente vai falar sobre a estática, né? E aí o objetivo é que vocês explanem acerca do mecanismo de parto e cada etapa associada. Então aqui também tem muitas definições, certo? Que vocês precisam aprender, mas vocês vão entender, não tem nada muito difícil. O que é estática fetal? São as relações do produto conceptual com a bacia e com o útero, ou seja, a relação do bebê com a bacia e com o útero, certo? Então, na estática fetal, nós vamos avaliar 4 coisas, que é a atitude fetal, situação fetal, apresentação e posição. O que é a atitude fetal? É a relação das diversas partes do feto entre si. Então, normalmente, o feto... observe que a barriga da mãe tem 30 centímetros, 32 centímetros, mas quando o bebê nasce, ele tem 50 centímetros, em média, né? Então, como é que faz para caber esse bebezão dentro da barriga da mãe, né? E como é que um bebê de 50 centímetros consegue uma altura aí de 30 centímetros uterino? É por causa da atitude dele, que é uma atitude de flexão, certo? Então, veja que ele tem as pernas fletidas, os braços fletidos e a cabeça fletida. Então, por causa dessa atitude de flexão, que o bebê pode realmente se desenvolver bem dentro do útero. E aí a gente chama de uma flexão generalizada, tá certo? Que é a flexão dos membros inferiores, braços e cabeça. E aí a gente também divide, normalmente quem estuda obstetrícia chama de ovoide fetal. Ovoide fetal é como se fosse todo o conceito. Mas ele divide esse ovoide fetal em ovoide cefálico, que é essa posição da cabeça, e ovoide córmico, que é como se fosse a porção do corpo, certo? Isso é uma questão didática. Então, observe que aqui tem um ovoide fetal, e observe que no trabalho de parto, a atitude fetal muda um pouco. A atitude fetal na paciente sem trabalho de parto é uma atitude de flexão generalizada,
E no parto, no trabalho de parto, ele pode aqui, o bebê, depois da expulsão da cabeça do bebê, ele já não está mais em flexão generalizada, né? Então, saiu aqui de um formato de cilindro, de círculo ovoide, né, para um cilindro. Aqui, só para vocês terem noção, aquilo que eu já falei, né, na aula passada, que o perímetro cefálico é de 35 centímetros, torácico 33 e abdominal 28 centímetros. Ou seja, o perímetro cefálico é o maior. Então, o ideal é que ele que esteja apresentando ali na bacia para dilatar o máximo possível o colo, para facilitar a saída das outras porções, tórax e bacia. O polo cefálico é o segmento menos redutível, né? E é importante no processo de adaptação, como já falei, do trajeto pelve-perineal. Ele adapta a circunferência, o diâmetro do colo para a passagem da cabeça, permitindo a passagem das outras porções do bebê. A cabeça fetal, né? Você vai observar que ela tem muitas fontanelas, suturas e fontanelas, né? Aqui a mais importante que a gente vai ver é a fontanela posterior e a fontanela anterior, ok? A sutura sagital e a sutura metópica, que fica entre os dois ossos frontais. A sutura coronária e a sutura lambidoide, certo? Então, essa sutura ela é anterior e ela é maior. Então, ela pode ser chamada de grande fontanela ou fontanela bregmática. E a outra sutura ela é menor, pode ser chamada de pequena fontanela ou fontanela lambidoide. Ok? Só mostrando aqui as fontanelas, a importância da fontanela, porque o osso ele pode, na hora da passagem pela pelve, ele pode cavalgar em cima do outro e acaba diminuindo mais ainda o diâmetro da cabeça, né? Aqui são os vários diâmetros, deixa eu pegar aqui só o ponte laser. Aqui são os vários diâmetros da cabeça, né? Observe que o menor diâmetro, o bebê ele começa a fazer uma flexão com a cabeça, a gente vai estudar já esse mecanismo, e aí ele vai chegar, a grande maioria dos bebês chega é esse diâmetro que entra dentro da pelve, ó, que a gente chama de suboccipito bregmático. Certo? É suboccipito, que está abaixo aqui do occipito, bregmático, que está bem aqui no bregma, certo? Então ele tem 9,5 centímetros. Observe esse diâmetro aqui, ó, occipito mento, tem 13,5. Se o bebê estiver com essa posição, ele não entra dentro da pelve. Tá certo? O occipito frontal, 12. O suboccipito frontal, 11. E o suboccipito bregmático, 9,5. Agora, tem outro diâmetro também que é igual ao suboccipito bregmático, que é o submento bregmático. Submento vem abaixo aqui do queixo, né, do mento bregmático. Submento bregmático também é 9,5 centímetros. Esse aqui é quando o bebê está nascendo de face, né? Que é bem mais raro. Então, o que é a situação? A situação é a relação entre os grandes eixos longitudinais e fetais com o útero. Por exemplo, esse primeiro bebê aqui, ó, qual é o eixo do útero? Ele é longitudinal, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é o eixo, maior eixo desse bebê? Ele é longitudinal ou transverso? Quem pode responder? Longitudinal. Longitudinal. Então, os dois eixos coincidem. Certo? Então, a gente vai dizer que ele tem uma situação longitudinal. Certo? Esse outro bebê, ó, o eixo uterino é longitudinal. E o eixo do bebê é perpendicular ao eixo longitudinal. Então, nós vamos dizer que a situação do bebê é transversa. E esse outro, eles são cruzados, ó, o eixo do útero com o eixo fetal. Então, a gente vai dizer que é uma situação oblíqua. Ok? Então, a situação é a relação entre os dois eixos, fetal e uterino. A apresentação é a região fetal que se loca, né, que se encaixa na área superior do estreito superior, ocupando em seu todo. O que é o estreito superior? Quem pode me dizer aqui, ó, o estreito superior é o A, o B, o C ou o D? Pode chutar. É o A.
Estreito superior A, B, C ou D? O A, não, professor? O A, exato. Então, o estreito superior é a borda superior da síntese pública até o promontório. Então, quando essa região fetal, que pode ser a cabeça ou a pelve, ela encaixa no estreito superior, né? A gente diz que essa é a apresentação. É a cabeça. A apresentação dele é cefálica, ou a apresentação é pélvica, tá certo? Então aqui, ó, esse bebezinho, ele tem uma situação longitudinal e apresentação cefálica, certo? Esse bebezinho tem uma situação longitudinal. Qual é a apresentação dele? Pélvica. Pélvica. Muito bem. E esse outro, de novo, esse de cima é cefálico e o de baixo é pélvico, ok? A apresentação. Agora perceba que a situação dos dois é longitudinal. É a mesma situação, mas a apresentação desse de cima é cefálico e de baixo é pélvico. Aqui a gente vai observar que a apresentação cefálica ela pode ser dividida em duas. A fletida, que é a grande maioria dos casos, que é esse primeiro bebê aqui, é a fletida. Veja que a cabeça está fletida, o queixo está encostando no peito, ou a defletida. A defletida é quando a cabeça ela não está tão fletida, né? Ela está olhando, o bebê vai olhando cada vez mais para cima. Então, esse caso é a fletida, e esses outros três são as defletidas. Agora nós temos defletida de primeiro grau, que é uma deflexão leve, ou bregmática, defletida de segundo grau, ou de fronte, e defletida de terceiro grau, ou de face. Tá certo? Então são os três níveis de deflexão. Isso aqui também é importante, normalmente cai em prova também, é um pouco de decoreba, mas tem que saber porque cai em prova de residência também. Aqui a gente vai ver, quando eu fizer o toque vaginal na paciente, como é que eu vou saber qual é a apresentação do bebê e saber se está fletido, se está defletido, né? Então, como é que eu vou observar isso? Eu tenho aqui em cima os pontos de referência e tem umas linhas de orientação, certo? Então, por exemplo, num bebê que está cefálico, fletido, o ponto de referência dele vai ser o lambda, vai ser essa fontanela posterior. Aqui, ó, o lambda. Então, quando eu fizer o toque, eu vou sentir o lambda e vou sentir a sutura sagital, que é essa sutura bem grande, ó. Então, para eu dizer que ele está fletido, eu tenho que sentir a sutura sagital, isso no toque vaginal. E tenho que sentir o lambda, tá certo? E o símbolo dele é O. O referente a quê? A occipito, porque aqui é a porção posterior da cabeça. Tá certo? Deflexão de segundo grau. Ou melhor, desculpa, deflexão de primeiro grau, ó. A defletida, de primeiro grau. O meu ponto de referência já vai ser aqui, ó, o bregma, que é a fontanela anterior ou a grande fontanela, bregma. E a minha linha de orientação vai ser a sutura sagitometópica. Lembra que a sutura metópica é entre os dois ossos frontais? Então, sutura sagitometópica, que é as duas suturas juntas, e entre elas eu vou perceber o bregma. Então, eu vou dizer, esse bebê aqui está em deflexão de primeiro grau. E o símbolo dele vai ser B, de bregma. Deflexão de segundo grau. O ponto de referência é a glabela, ou seja, é aqui em cima do nariz, esse pontinho aqui em cima do nariz. E a linha de orientação é a linha metópica. Essa linha que está entre os dois ossos frontais. Tá certo? E o símbolo que eu vou dar a ele é N, de naso, porque a gente vai palpar aqui o nariz, né? A glabela do nariz. Ok? E aí eu coloquei essas estatísticas. Ó. A situação longitudinal acontece em 99,5% das vezes. A apresentação cefálica em 96,5% das vezes. E a flexão, né, o bebê fletido acontece em 95,5% das vezes. Ou seja, a chance de você pegar um bebê em situação longitudinal, cefálico e fletido é enorme num plantão, tá certo? E aí nós temos as outras porções, né? Que é o defletido de terceiro grau, que a gente chama até de face também, né? Que é
Só que eu esqueci de falar, né? Que a gente chama também, ó. Fletido a gente pode chamar também de occipital. O defletido de primeiro grau eu posso chamar de bregma. O defletido de segundo grau eu posso chamar de fronte. E o defletido de terceiro grau eu posso chamar de face, porque ele vai realmente nascer com a face, olhando mesmo para o obstetra. Qual é o meu ponto de referência? É o mento, que é o queixinho aqui, ó. O queixinho é o mento. E a minha linha de orientação é a linha facial. Então, quando eu fizer o toque, eu vou sentir aqui, ó, o nariz, a boquinha, o queixo. É a linha facial. E o símbolo que eu vou usar para ele é M, de mento. Certo? Se o bebê tiver pélvico, qual vai ser meu ponto de referência? É o sacro, que eu vou palpar aqui o sacro. E a linha, eu vou sentir o sulco interglúteo, a linha de orientação, sulco interglúteo, certo? E eu vou perceber que o bebê está nascendo pélvico. E o símbolo que eu vou dar aqui é S, de sacro. E se o bebê tiver córmico, meu ponto de referência vai ser o acrômio, que é aqui o ombro, e a minha linha de orientação vai ser o dorso. Vou sentir aqui as costelinhas dele, ó. É a minha linha de orientação. E o sinal que eu vou dar é A, de acrômio, tá certo? Para esses que são córmicos. Então, isso aí vocês vão ter que saber, é uma coisa, assim, depois que vocês memorizarem, fica bem simples, não é nada demais, só vocês imaginando a posição do bebê, vocês conseguem perceber o que é a linha de orientação e o ponto de referência, tá bom? Aqui na apresentação pélvica a gente pode dividir em 3. O bebezinho com as pernas dobradinhas, cruzadas, a gente chama de apresentação pélvica completa ou pelvipodálica. Esse bebezinho que não está com as pernas, tem só uma perna cruzada, mas a outra está estendida, eu vou chamar de apresentação pélvica incompleta. Ou esse que as duas pernas estão estendidas, eu vou dizer que é a apresentação pélvica modo nádegas. Ok? Aqui, só para fazer uma pergunta a vocês. Qual é a situação desse bebê? Oblíquo. Alguém acha que é longitudinal? Transverso mesmo. Transverso. Pode confundir com oblíquo, mas é transverso. Tá certo? E a apresentação dele? Acrômio. Córnico. Muito bem. Córnico. Se ele fosse longitudinal, ele tinha 2 apresentações, ou cefálica ou pélvica, né? Mas o transverso só tem uma apresentação, que é córnica. A altura da apresentação, a gente vai avaliar, como eu já disse a vocês, a gente pode medir a altura do fundo uterino, que é uma coisa. E aqui vai ser a altura da apresentação. Eu já falei para vocês que a apresentação, né, é quando aquele polo fetal, ele encaixa ali no estreito superior, tá bom? Então, eu tenho como calcular alta imóvel, ou seja, eu palpo, eu vejo que ele não encaixou ainda, né? Ajustada, quando está encaixando, mas você vê que ainda está um pouquinho móvel, mas você vê que ele está no processo já de encaixamento. O fixo, quando o próprio nome diz, já está bem fixo, mas o insinuado é quando já passou o maior eixo daquela, por exemplo, se for o polo cefálico, o maior diâmetro do polo cefálico já passou o estreito superior. Ou então o maior diâmetro da pelve já passou pelo estreito superior. Aí que a gente diz que é insinuado. Tá bom? Professor. Oi. Qual a conduta quando a apresentação é pélvica? Normalmente é cesariana. Normalmente. Para evitar a cabeça derradeira. A não ser que o paciente venha em apresentação pélvica, chegou lá na emergência obstétrica, o bebê já está saindo, aí você não tem mais o que fazer, você tem que fazer o parto. Mas se for uma cesariana, for uma pessoa que ainda está programando o parto, normalmente a gente indica a cesariana. Aqui é outra coisa muito importante. Nada. Aqui é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender, que é o assinclitismo ou o sinclitismo, certo? O que é o sinclitismo? É esse item A aqui, ó. É quando o bebê está descendo pela pelve e ele desce de forma equidistante. Ó, essa sutura sagital aqui, ó, está à mesma distância da sínfise pélvica e do promontório.
Então ele desce de forma, ele vai descendo de forma espiral, mas ele desce bem, como é que eu posso dizer, bem, sem nenhuma obliquidade. Agora, ele pode descer também, se o bebê inclinar um pouquinho a cabeça para um lado ou para o outro, esse parto já vai ficar um pouco mais demorado, que a gente vai chamar de assinclitismo, certo? Ou seja, ele pode ser um assinclitismo posterior. Por que é posterior? Porque essa porção posterior da cabeça, veja, por que é a porção posterior? Porque está mais próximo do sacro, né? A porção posterior, ela está mais à frente. Veja que ela está apresentando mais à frente. Então eu chamo de assinclitismo posterior, ou obliquidade de Litzmann, certo? E aí, esse assinclitismo, o bebê nasce mais devagar, porque aí a rotação vai ficar mais devagar, a rotação do bebê para a descida na pelve. Ou ele pode ter o assinclitismo anterior, que é quando o parietal anterior está mais à frente. Tá certo? Então você vai chamar de obliquidade de Nagel. Eu costumava decorar assim, anterior é A, né? A. Então, Nagel é com A também, tem A aqui no começo. Então eu decorava assim, anterior, Nagel, e posterior sobrava o Litzmann, né? E aqui as alturas que eu falei para vocês que a gente vai falar mais à frente, a altura da apresentação, né? Como é que eu calculo a altura? Eu vou ver aqui a espinha esquiática, que é essa espinha aqui, ó, espinha esquiática, e vou considerar essa espinha esquiática aqui quando tem duas divisões, tem os planos de Dely e tem os planos de Rod. Nos planos de Dely, a altura da espinha esquiática é a altura 0, ou seja, quando a cabecinha do bebê tocou aqui essa linha da espinha esquiática, eu digo que a altura dele está em 0. Quanto mais para cima ele for, eu dou sinais negativos, né? Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E quanto mais baixo ele estiver, eu vou dando sinal positivo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, se eu digo assim, ó, esse bebê está com a apresentação mais 4, é sinal que a cabecinha dele já está na vagina. Ele já praticamente saiu da bacia, já está na vagina. Está quase passando pelo desprendimento do polo cefálico. Tá certo? Mas se eu digo assim, esse bebê está em menos 2, ele está a 2 centímetros da linha das espinhas esquiáticas. Tá certo? E isso eu sei através do toque vaginal. E o plano de Rod, ele divide assim, ó, nível 1, borda superior do púbis, nível 2, borda inferior do púbis, nível 3, espinha esquiática, o nível da espinha esquiática, e nível 4, na altura da ponta do cóccix. Então, vendo esses dois planos, eu entendo o quê? Que o plano 0 de Dely é o mesmo plano 3 de Rod. Entenderam? Eles ficam na mesma altura. O plano de Rod está na altura da espinha esquiática e o plano 0 de Dely também. Tá certo? Então, o plano 0 de Dely fica na altura do plano 3 de Rod. Professor, Oi. pelo toque dá para tocar até lá em cima, até esse menos 5 aí? Não, menos 5 não. Aqui é só um exemplo, né? Mas não. O que você vai tocar é menos 2, no máximo menos 3, mas menos 5 não. Viu? E aí, chegando à posição. Posição é a relação do dorso do bebê, do dorso fetal, com o lado direito ou esquerdo da mãe. Resumindo, é o lado da mãe onde o dorso do bebê está virado. Por exemplo, esse primeiro aqui, o dorso está virado para a esquerda. Então, diz que a posição dele é a esquerda. Esse aqui, o dorso dele está virado para a direita da mãe. Então, a gente vai dizer que a posição é de direita. Tá certo? Ó, o lado da mãe é a esquerda. Então, o bebê está na posição esquerda e esse aqui, o bebê está na posição direita. Ok? A variedade de posição é a relação do ponto de referência. Lembra aqueles pontos de referência que a gente falou? O, que é o occipito, S, que é o sacro, N, que é o naso, B, que é o bregma, né? Ele está relacionado com a posição desse ponto de referência relacionada à bacia da mãe. Então, aqui a gente vai dividir a bacia da mãe. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse não, mas eu vou só explicar rapidamente. A gente vai dividir, ó, aqui o P de pubis, S de sacro,
aqui, esquerda anterior, esquerda transversa, esquerda posterior, direita transversa, direita anterior. Então, quando eu fizer o toque vaginal, eu vou observar a linha de orientação e o ponto de referência. Então, digamos que o bebê esteja como 95% dos bebês são fletidos. Então, qual vai ser o símbolo que eu vou dar para o bebê que está fletido? Qual é a letra? Alguém lembra? É S, N, O, B, A. É o de occipito. Isso, O de occipito. Então, eu palpei a cabecinha do bebê durante o parto e observei que o occipito dele estava tocando aqui nesse local aqui que a gente chamou de esquerdo transverso. Então, eu vou dizer que o bebê está em OET. OET, ou seja, o occipito dele está na esquerda transversa. Ou então, em OEA, occipito anterior, occipito esquerdo anterior. O occipito do bebê está tocando nessa região da bacia, esquerdo anterior. Tá certo? Isso é só para a gente ir observando. A gente vai observando, ó, tá aqui. Se ele estiver aqui no pubis, eu vou dizer que é occipito púbico, OP. Tá certo? Se estiver aqui no promontório, que é o S do sacro, eu vou dizer que está em OS, occipito sacro. É para eu saber, para eu ir acompanhando a rotação da cabeça do bebê durante o trabalho de parto. Então eu começo a palpar, eu só vou sentir isso quando o bebê estiver bem baixinho. Aí eu começo a anotar no partograma. E eu vou ver a rotação dele durante o trabalho de parto. Por quê? Para o bebê nascer, normalmente o occipito tem que encaixar aqui na região púbica para fazer aquela alavanca e acontecer a deflexão da cabeça. Então, digamos que eu palpei e o bebê está aqui em occipito anterior, ele vai girar 45 graus até o pubis. Isso ele vai girando durante todo o trabalho de parto. Ele vai girando, girando. Mas quando chegar no período expulsivo, a grande maioria dos bebês vai estar aqui, o occipito púbico. E aí, com aqueles puxos que a mãe vai fazer junto com contração uterina, o occipito vai fazer uma alavanca na sínfise púbica e aí vai acontecer a deflexão da cabeça do bebê. Tá certo? Mais umas perguntinhas. A situação desse bebê, quem pode me dizer? Não estude não. Apresentação. Pélvica. Posição. Direita. Direita, pode até dizer também posterior, né? Mas vamos por direito. E variedade de posição? Vamos ver quem acerta. Qual é o ponto de referência dele aí que a gente vai... Qual o símbolo que a gente vai usar? Tá. O A? É o... Pra ser o S, né, não? É o S, de sacro. É o S. Então ele vai estar... Vocês já disseram que a posição dele é direita. Então vocês acham que ele está aí em direita anterior, direita transversa ou direita posterior? Posterior. S, fica SDP, S. SDP, muito bem, ó. Tá aqui, sacro, direita, posterior. Muito bem. E aí tudo isso no toque vaginal a gente vai percebendo para a gente ver a rotação dele, se ele está rodando ou não. As manobras de Leopold eu já falei na aula passada, né? E aqui para finalizar, os mecanismos de parto. Já falei do móvel, do trajeto e do motor. Né? O móvel é o bebê, é o feto, o motor é o útero, o trajeto é a pelve, né? O trajeto, nós temos no trajeto do canal de parto, trajeto mole e trajeto duro. O trajeto mole, o que é? O segmento do uterino inferior, é o colo do útero, é a vagina e a região vulvo-perineal. E o trajeto duro é a bacia óssea materna, né? E aí, o que é o mecanismo de parto? Consiste no estudo dos movimentos que a cabeça descreve sob a ação das contrações uterinas ao transitar pelo trajeto pelvo-genital. Já falei que 95% a 96% é apresentação cefálica fletida, né? Em bacia ginecoide, a bacia ginecoide é que é mais ampla para a passagem do bebê. Também tem a bacia androide, que ela é mais estreitinha, né? Mas a bacia ginecoide é a bacia também, graças a Deus, é a bacia que é mais frequente também, permite melhor o parto vaginal. E aí nós podemos dividir
em insinuação, descida e desprendimento. E a gente vai ver tudo isso agora. A insinuação ou encaixamento, eu já falei para vocês, é a passagem da maior circunferência da apresentação através do anel estreito. Ou seja, quando eu vejo, por exemplo, aqui, ó, quando ele está no nível 0 de Deli, a cabecinha está tocando aqui, ó, na altura das espinhas isquiáticas, eu digo que ele já está insinuado. Ou seja, o maior eixo da cabecinha do bebê ou da pelve já ultrapassou o estreito superior. Eu já falei, né? Qual é o plano de Deli desse bebê aí? 0? 0. E qual é o plano de Rod? 3? 3. Ou seja, quando o bebê está no 0 de Deli, ele está no 3 de Rod. E está insinuado também. Aqui só mostrando um bebê com apresentação alta, ou seja, ó, ele não encaixou ainda, ó. Tá aqui, ó, o estreito superior é aqui, né? O estreito superior, essa linha que vem entre a sínfise púbica e o promontório, ó. Então ele não encaixou ainda, ele tá alto. Se você for mexer na barriguinha da mãe, você vai ver que a cabecinha dele tá bem móvel. Aqui não, aqui ele já insinuou. O maior eixo da cabecinha já passou pelo estreito superior. Já está insinuado. Aqui as frequências dos bebês são fletidas. Não, 60% são em OEA, que é o occipito esquerdo anterior. 32% ODP, que é o occipito direito posterior. 6% occipito esquerdo posterior. 1% occipito direito anterior. Aqui é a redução dos diâmetros. O bebê ele vai se apresentar na pelve com um diâmetro. Normalmente é o occipito frontal, que são 12 centímetros. Só que aí a bacia, como é estreitinha, e aí está acontecendo ao mesmo tempo a contração do útero. O bebê está tentando passar pela pelve. A pelve é estreita. Então, o que é que vai acontecendo? O bebê vai descendo e a cabeça naturalmente vai se encaixando. Então, a cabeça começa a girar. E aí ela vai encaixar o suboccipito bregmático dentro da pelve. Tem 9,5 centímetros de diâmetro, né? E aí acontece o processo de descida, né? Que é isso, o processo de descida, ela é o que se processa desde o início do trabalho de parto e só termina com a expulsão total do feto. Então, a descida nada mais é do que a descida realmente do feto até a expulsão, né? Esse processo de descida. Então, ela vai, a cabeça fetal, ela vai da insinuação completa, né, quando encaixa no estreito superior, até a saída pelo assoalho pélvico. Essa linha de Caros é só uma linha que divide o útero da vagina, porque tem um momento que o colo está tão dilatado e tão apagado que você nem vê mais o que é vagina e o que é útero, né? Fica só uma linha bem discreta. Então, o bebê exagera na flexão da cabeça para passar, mas tem a mesma atitude, que é de flexão, né? E só mostrando aqui como se fosse a cabeça do bebê, e ele faz esse movimento, ó, de espiral, ele vai girando para poder ir passando. E aqui é muito importante vocês entenderem isso, tá certo? Eu fiz esse slide bem explicativo para vocês não terem dúvida. Então, presta atenção. Esse bebê aqui, pessoal, está em variedade de posição? No ar. Qual é o ponto de referência dele? Opa, é o de trás, é o esquerdo? Posterior? Tá dizendo OEP, é isso? Não. Occipito esquerdo posterior. Deixa eu ver. A paciente aqui como se fosse em posição de litotomia, na minha frente, né? Ah, porque é ao contrário, né? Então. Eu tô olhando, é como se a paciente estivesse em posição de litotomia na minha frente. Então, ela está... é ao contrário, é direito anterior. Direito não, esquerda anterior. Esquerda anterior. Occipito esquerdo anterior. Aí eu disse para vocês que durante a descida e acontece a rotação do bebê que ele vai culminar, né? Que esse occipito vai vir aqui para a sínfise púbica, ó. Perceberam aqui, ó? Ele vai girar, quando está no occipito anterior, ele vai girar 45 graus. Se ele tivesse no occipito transverso, esquerdo transverso, ele iria gerar quantos graus para chegar em occipito púbico?
90? 90, muito bem. E se tivesse aqui occipito esquerda posterior, ele iria gerar quantos graus? 115? 135, não? Que é Isso, 90 mais 45, né? Então, isso às vezes cai em questão de prova também, viu? Quanto que gira, pode girar. Não na nossa prova de ABS, mas às vezes em prova de residência pode cair. Então, assim, mas a cabeça do bebê sempre vai tentar girar para chegar aqui em OP, certo? Então, vamos ver aqui os passos, ó. Ele aumenta a flexão. Por que ele aumenta a flexão? Para que encaixe a cabeça no suboccipito bragmático, né? Ele começa em occipito frontal. Quando ele vai se apresentar na bacia, ele começa com occipito frontal, só que não cabe. Então, ele aumenta a flexão para que entre essa porção posterior da cabeça, que é o suboccipito bragmático, esse diâmetro suboccipito bragmático, ele aumenta a flexão. E depois vai acontecer o que? A rotação interna da cabeça, que ela vai rodar de occipito esquerdo anterior até OP. Isso, ele está girando a cabeça e ele também está descendo. Ele está girando e descendo. Quando ele chega em OP, como eu falei para vocês, vai acontecer a deflexão, que é isso. O occipito vai fazer uma alavanca na síntese pública e a cabeça do bebê vai exteriorizar, como vocês estão vendo aqui, ó. E vocês podem ver aqui em cima também, ó. Vai acontecer a deflexão. Veja que o occipito, ó, fez uma alavanca na síntese pública e ele exteriorizou. Aí o que vai acontecer agora? Aconteceu a rotação interna da cabeça e depois aconteceu a deflexão, né? Aí agora vai acontecer, ó, quando a cabeça sai, tudo que aconteceu com a cabeça vai acontecer com as espáduas. Agora que vai começar a insinuação das espáduas no estreito superior, né? Aí vai acontecer a rotação interna. Vamos lá de novo, vamos ver aqui. Aqui, ó, deflexão. Deflexão do occipito na síntese pública, né? Ó. A importância da síntese pública no parto. E aí, quando o bebê vai nascendo, ele vai saindo esses diâmetros. Ó. Primeiro aparece o suboccipito bregmático, depois o suboccipito frontal e depois o suboccipito nasal. A cabecinha do bebê vai saindo, né? Aí, olha que interessante. Quando acontece a exteriorização da cabeça do bebê, vai acontecer a rotação externa da cabeça. Ou seja, a cabeça vai voltar para a posição que era antigamente, vai voltar para a OEA. Por quê? Porque se isso não acontecer, não vai acontecer a rotação interna dos ombros. Entendeu? Ó, presta atenção, ó, o bebê nasceu, ó, em OP, tá vendo? Ó, occipito púbico. Assim que a cabeça nasce, vocês vão ver isso lá na MEAC, ou no HGF, assim que a cabeça nasce, ela volta para o occipito esquerdo anterior. Por quê? Quando ela gira a cabeça, ela também gira os ombros. Quando ela faz a rotação externa, ao mesmo tempo acontece a rotação interna das espáduas. Para quê? Porque esse ombrinho também vai fazer alavanca com a síntese pública. A síntese pública, uma das funções dela é essa alavanca para o nascimento. Entendeu? Então, para acontecer a rotação interna dos ombros, tem que acontecer a rotação externa da cabeça. Veja como tudo é perfeito. Então, entenda, eu acho que eu digitei aqui, ó. Rotação interna das espáduas, ó. A espádua insinuou no estreito superior, né? Ó, rodou. Eu acho que eu escrevi alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ó, tá aqui a insinuação. Insinuação. Aí aqui, no B, já ficou como se fosse, né, o ombro já ficou aqui abaixo da síntese pública, na rotação interna ele ficou aqui abaixo da síntese pública, aí aconteceu o desprendimento da espádua. Primeiro desprendeu a espádua anterior, que estava em contato com a síntese pública, e depois desprendeu a espádua, né, o ombro posterior. Aí aqui aquele slidezinho, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, só para que a gente entendesse tudo agora, tá bom? Vamos lá. Ó, descida do bebê. Perceba que ele vai descendo e girando. Ó, agora ele já encaixou. Passou do estreito superior. Tá descendo. Ó, a cabecinha dele já tá girando. É a rotação interna da cabeça.
E o colo está dilatando, estão percebendo? O colo está dilatando e está apagando, ó. Occipito púbico já, ó. Occipito púbico, deflexão da cabeça, já saiu a cabeça. Agora vai ter a rotação externa da cabeça e a rotação interna do ombro e desprendimento dos ombros, agora. Desprendeu o ombro anterior, desprendeu o ombro posterior agora. Entenderam? Era mais ou menos isso. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que tem muita coisa assim para memorizar, muitos conceitos, mas é importante vocês saberem isso porque isso cai muito em prova. Alguma dúvida? Ou já posso ir para o quiz? Acho que pode ir pro quiz, professor. Então vamos lá. De toda forma, a aula está gravada, né? Eu vou então parar aqui a gravação da aula.